Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia do terceiro domingo do tempo comum, ano A, nos motiva a contemplarmos, pelo evangelista Mateus, os primeiros passos do Filho de Deus em direção aos seus discípulos e, consequentemente, no meio de nós. E o evangelho desta liturgia está em Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23, na versão mais longa, ou em Mateus 4, versículos de 12 a 17, na versão mais breve. A nossa caminhada com o Senhor está bem no início e podemos contemplar a sua luz brilhando no mundo, pois o Senhor Jesus é a presença concreta do reino de Deus entre nós. Isto pela sua mensagem, pelos seus milagres e pela sua ação salvadora através da sua compaixão, pela sua paixão, morte, ressurreição e glorificação. O evangelista Mateus nos informa que Jesus foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, e essa região é a mesma anunciada pelo profeta Isaías ao se referir ao povo de Israel, quando era escravo e oprimido pelos assírios por volta do século 8 a.C. Por isso o profeta Isaías anuncia a esperança para aquele povo e diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandece. Isaías capítulo 9, versículo 1. Informado o contexto no qual o evangelista nos apresenta, vemos que a presença do Senhor Jesus na Galileia é o cumprimento daquilo que o profeta Isaías anunciou. Agora chegou a salvação para o povo que andava nas trevas. Ele é a grande luz presente no mundo, pois anuncia a conversão, cura as enfermidades e, ao mesmo tempo, chama colaboradores para a sua missão, porque ele já é a presença do reino em nosso meio. Neste evangelho, também constatamos o chamado de Jesus aos primeiros discípulos, Simão Pedro e André, Tiago e João. Eles estavam na pesca. Pedro e André estavam lançando as redes e Tiago e João consertavam as redes na barca. Eram trabalhadores dedicados, mas o chamado faz com que eles mudem imediatamente o percurso de suas vidas, seguindo a partir daquele momento o caminho de Jesus. Eles seguem imediatamente o Mestre para anunciar por toda a Galileia que chegou a salvação. Faz-se necessário que todos conheçam os ensinamentos sobre o reino. Era preciso reconhecer a força de Deus em Jesus, o Filho amado que veio morar com seu povo. Os discípulos são os primeiros colaboradores de Cristo para que o reino de Deus possa chegar a todo mundo, pois a palavra deve se espalhar pelas nações para fermentar o coração da humanidade, proporcionando sentido de vida e libertação. Na segunda leitura desta liturgia, o apóstolo São Paulo nos ensina como sermos irmãos em Cristo, de tal modo que não sejamos causa de divisão na comunidade, pois o poder de Deus está na comunhão e na caridade. Assim nos fala o apóstolo: irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso, Jesus Cristo,
a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Tanto nós como os primeiros discípulos somos chamados a mudar o nosso percurso para seguir o caminho de Jesus. Somos convocados pelo batismo a formarmos a comunidade de amor que o Senhor deseja. Somos chamados a anunciar o reino, pois Ele está próximo de nós. Está nas curas que Deus propicia, nas ações comunitárias, na luta por justiça, na fraternidade, na paz, na comunhão. Deus opera milagres em nossas vidas, principalmente quando vamos nos convertendo cada vez mais ao seu Evangelho. Converter-se é trazer em nossa vida as mesmas atitudes de Jesus. E a Igreja nos ensina que o Senhor está presente de 5 modos na missa, na celebração eucarística. Está presente na pessoa do sacerdote, na Eucaristia, nos sacramentos, na Sagrada Escritura proclamada e quando a Igreja reza e canta. Em Cristo somos livres e, ao mesmo tempo, somos chamados a libertar os outros como membros da comunidade viva de Cristo, a Igreja. O mar, no sentido bíblico, simboliza os perigos e as trevas. Os discípulos saíram dessa escuridão para seguir a luz do Senhor e, seguindo essa luz, vão vencendo os perigos que podem levá-los aos tormentos presentes no mundo. Assim somos nós, os cristãos, no mundo de hoje, discípulos e missionários, e em meio aos desafios e às trevas, mas confiantes na luz de Cristo que nos ilumina, que nos fortalece e que nos indica o caminho que, juntamente com os irmãos em Cristo, devemos seguir. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza na nossa missão evangelizadora que Ele mesmo nos confiou. Que nossa missão seja concretizada no nosso testemunho de discípulos missionários. Que antes de pregarmos aos outros, possamos ter a convicção de que o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Salmo 26. Por fim, possamos ouvir o apóstolo São Paulo, que na primeira carta aos Coríntios nos transmite uma exortação para que não sejamos nem de um grupo nem de outro, mas membros do povo do Senhor. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para este terceiro domingo do tempo comum, ano A, traz como título Tão perto de nós, ó Senhor. Tão perto de nós, ó Senhor, na sua palavra forte, falando-nos da vida e do amor, tirando-nos do caminho da morte, assembleia viva em louvor, no encontro que nos conforte. Tão perto de nós, ó Senhor, pelo seu corpo santo e vivo, que nos alegra e nos faz prosseguir, unindo-nos a Ele no caminhar ativo, fazendo-se também corpo se sentir, sendo fermento, sal e luz o motivo. Tão perto de nós, ó Senhor, nos teus amigos anunciadores, discípulos da justiça e da vida, tua boca frente aos opressores, teus pés e tuas mãos envolvidas,
nos tantos e tantos semeadores. Tão perto ainda, ó Senhor, nos pobres e tantos sofridos, tuas chagas em tantos irmãos, partilhando tua cruz nos desvalidos, que buscam em ti compaixão e esperam serem acolhidos. E tão perto de nós, ó Senhor, pede-nos em nós a mudança para não sermos filhos descrentes, pois seu caminho é luz e esperança, mesmo no silêncio está presente, seu amor nunca se cansa. Que a palavra e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, presença concreta do reino de Deus entre nós, ilumine o seu caminho.